Olá! Vocês já perceberam que existem 3 instituições que agregam um grande número de pessoas? No nosso curso de fluxonomia, a nossa professora Lala de Heiselin fez essa observação. Ela percebeu que as religiões, o futebol e o carnaval atraem um número considerável de adeptos e pessoas que seguem lá os seus preceitos, às vezes pela vida fora. Mas por que será que isso acontece? Bom, a gente pode fazer algumas suposições. No caso das religiões, a gente atribui a uma busca espiritual, não é? Alguma coisa que seja maior do que nós, uma coisa um pouco mais sublime na nossa vida. No caso do carnaval, a gente atribui a nossa pausa para o entretenimento, né? A viver as nossas fantasias. E no caso do futebol, talvez uma coisa mais ligada à contenda, à competição, não é? De qualquer forma, essas instituições atendem a necessidades básicas, talvez intrínsecas, não é, da nossa natureza. E já que a gente fala em necessidade, a gente não pode deixar de fazer um comparativo com as necessidades apontadas pelo Maslow. Um economista, então, que percebeu que nós temos níveis diferentes de necessidade pela nossa vida fora. E ele criou uma pirâmide para demonstrar isso. Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas, né, que é até um pouco óbvio. Um pouco acima, as nossas necessidades de segurança. Depois, as necessidades sociais. Depois ainda, autoestima e, por fim, no topo da pirâmide, as nossas necessidades de autorrealização, não é? Então, se a gente fizer um paralelo, a gente pode perceber que talvez a questão das religiões esteja ligado mesmo à autorrealização, não é? Aquela busca de algo maior, de um entendimento então mais profundo da vida, de vivenciar então as nossas questões de alma, tá certo? Já o carnaval, não é? Talvez tenha a ver um pouco mais com a nossa autoestima, porque é aquele momento em que a gente olha um pouco mais para si, não é? A gente abre uma pausa então para o nosso entretenimento, ou para o nosso descanso, para o nosso deleite, não é? Talvez a gente possa fazer essa correlação. E o futebol, esse daí deve estar ligado lá ao nosso DNA ancestral, desde o tempo das cavernas, onde nós tínhamos aquela necessidade, então, da competição, não é? De ter aquela supremacia sobre os nossos adversários, não é? De qualquer forma, a gente percebe que essas instituições, elas têm fatores comuns, não é? Que são regras próprias, específicas, então, de cada instituição, a sensação de pertencimento, não é? O apoio grupal, então, que os membros desfrutam e também, assim, um sentimento de diferenciação em relação a quem não está naquele grupo, quem não faz parte daquela instituição, não é? Mas agora, né, que nós vivemos aí momentos aí de tantas transformações, talvez fosse o caso da gente rever um pouco, não é? A nossa pirâmide de necessidades, não é? Nós temos outros tipos de acessibilidade, então talvez a gente tenha condição de criar grupos, não sei se tão grandes, mas grupos sim mais coesos, mais atuantes e mais participativos. Fica aí a reflexão para você. Bom, por hoje é só e voltamos a conversar então no próximo vídeo. Até lá!